Abençoado, bom dia. Um dia abençoado hoje e sempre. Como está escrito lá em Efésios 1, do versículo 1 até o versículo 3. Abençoado por Deus com todas as bênçãos. Está escrito lá assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós somos abençoados desde o espiritual e viemos parar nessa terra para pagar karma, tá? Karma é uma coisa, demônio é outra. E tem e outra coisa também, um povo eleito por Deus, Efésios 4, desde antes da fundação do mundo. E esses caras estão falando, esses pastores aí, tanto o Edir Macedo, como o Silas Malafaia, quem mais? O sistema religioso todo, estão falando que tem diabo na sua casa. Quem está na nossa casa é os nossos ancestrais, são os nossos parentes, e os nossos parentes merecem respeito. Vai falar pro japonês que tem diabo na casa dele. Vai falar lá pro japonês, tá? Vai falar de outro país que tem diabo na família dele. Teve um país aí que foi falar bosta, merda, desculpa a expressão da palavra, tocaram foi fogo nas igrejas, tá? Viu? Aqui no Brasil aceita qualquer porcaria, tá? Eu tenho que entrar com um processo contra a Igreja Universal, a Assembleia de Deus, a Deus é Amor e esse sistema religioso corrupto, que só sabe falar, tirar seu dinheiro e falar que na sua casa o diabo está morando na sua casa, tá? O diabo tem mais o que fazer, rapaz. Toma vergonha na cara. Tá falando que a minha família é diabo? Diabo é quem não sabe o que fala, tá? Tá escrito assim na Bíblia: o véu foi aberto de cima até embaixo, e foi aberta a comunicação espiritual entre o terra e o sagrado, entre o terra e o sagrado, porque o véu foi aberto. E quando Jesus foi levantado no madeiro lá na cruz lá, aqueles que morreram primeiro foi ressuscitado com Cristo, na morte de Jesus Cristo, quando o sangue dele caiu na terra. Que o sangue é vida, representava a vida, tá? O sangue representa a vida, tá? E esses que não tem o que fazer ficam falando que o diabo está, vamos supor, Maria Padilha não é diabo, Maria Padilha foi um espírito que veio na terra aqui, uma pessoa igual a nós, tanto Maria Mulambo também, como todos os espíritos, tá? Que viveram nessa terra aqui. Vamos juntar todo mundo e abrir processo contra esses tempos que só falam mentira. Mentira. Me prova na Bíblia que tem diabo na casa. Agora, eles se apegam no texto, lá que é bíblico, né? E em meu nome expulsaram o demônio para a nossa língua. Antes de Cristo existia demônio na terra. E na verdade não existia demônio, tá? Porque Deus criou os espíritos, não criou o demônio, tá? O diabo, como falar do diabo agora, o diabo é o pai da mentira. O pai da mentira. Levou um simbolismo como o pai da mentira. Ele não é tão ruim como o pessoal pensa. É um serafim de luz. É um ser abençoado por Deus também. Porque Deus, sendo a consciência suprema, já sabia, pelo livro da Allan Kardec, o que ele ia fazer. Entendeu? Porque antes de nós pensar, a consciência suprema, por nome Deus, já sabia o que ele ia fazer. Porque se não fosse assim, Deus não era Deus. Deus não era a consciência suprema de todas as coisas. E Deus é uma consciência suprema da pessoa. É uma consciência que entende todas as coisas. Tá? Aí fica... Por que colocaram muito nome pela simbologia? Coisa que não tem nada a ver. Tá? Se juntar todo mundo ali o processo, esses caras aí,
Até o rei do gado também. Vai ter de provar mesmo, né? Se não provar, ele tem de parar de falar mentira sobre o Filho de Deus. Porque em Isaac, assim, Deus falando para Abraão, Deus falou para Abraão: conta as estrelas do céu, Abraão. Nossa, eu não posso contar para a consciência suprema, né, que é o próprio Deus. Eu não posso contar. Então a tua descendência será maior. Quanto a areia, anos ou bem não posso contar. Então a tua descendência será muito maior do que isso aí. Entendeu? Será maior do que as estrelas do céu. Né? Tem uma música também das crianças que fala: lá no céu tens 3 estrelas, um é Corme, outro é Dum, o outro é o Damião, que são 3 filhos de Ogum. E esse pessoal fica falando que os filhos, nunca vi filho de pastores, desses pessoal que tem, desses religiosos, porque para mim é religioso. É religioso e mentiroso ainda. Poderia chamar ele até de diabo, né? Aliás, o diabo é o próprio homem, né? O diabo é o próprio homem, né? E pelo só homem entrou o pecado no mundo, e com ele o poder da morte, né? Está escrito lá, está lá no livro sagrado, né? Ele sabe disso. E como é que um irmão vai tirar o dinheiro dos outros, pai? Vê que Chico Xavier tirar o dinheiro dos outros. Vê se algum espírito aí faz mais caridade, pratica o bem, entendeu? Não fica falando mentira não. Manda ele vir pro capeta aqui, para ver que ele vai sair aqui bonzinho. Ah, vem aqui difamar minha família espiritual. Vem aqui em casa, velho. Já que tu diz que tem capeta aqui, vem aqui tirar o capeta. Eu que vou tirar o capeta das suas costas. Tá? Eu estou reivindicando o direito da minha família espiritual. Agora você vai falar que minha mãe falando pela minha boca é capeta. Meu pai falando é capeta, meu irmão falando é o diabo, é demônio. Antigamente já existia essa comunicação. Ou você não estudou? Isso é para o sistema religioso mesmo, né? Para o sistema religioso a gente fala. Esse negócio de falar que tá anunciando graça e tirando dinheiro do povo, isso não é graça. Graça está escrito lá: de graça recebeste, de graça dai. Tá? Se fosse basear pelo livro sagrado, né? Pelo livro de Allan Kardec, não se pode cobrar 1 centavo do espiritual. Tá? Se você quiser relembrar deles espíritos, dos nossos ancestrais, que são nossos parentes, nós temos de oferecer uma missa, uma reza, porque Salomão, o rei Salomão, falou assim: ensina teu filho no caminho que deve andar, e quando assim crescer, não se desviará dele. Mas Salomão não falou o caminho. Salomão falou porque para ensinar o caminho. Então, por ensinar assim, com o Pai Nosso, as Marias, a Rainha. Então, estão no outro lado lá se matando. Você pode assistir o livro Um Evangélica no Além. É muito bom também ler esse livro, estudar. Aí você vai ver quando ela chegou lá, é tudo diferente, né? Foi lá para se tratar, né? E quando ela apareceu no outro lado, ela estava diferente, né? Era tudo diferente. Foi tentar abraçar a mãe, né? Tirando pelo filme, né? Um Evangélica no Além, o livro, Um Evangélica no Além, acho que é Violeta, né? Violeta, o livro. E ela tinha uma mentora e veio, ela foi tentar abraçar, caiu no outro lado. Ele falou: mas eu falei que você já passou por lado aqui, você está aqui fazendo tratamento, entendeu? Aprendendo. Ele falou: como lá na Terra? Lá na Terra o pessoal falava que não ia para o céu. Ninguém vai para o céu. Agora não, que eu sei não. Agora nós estamos evoluindo, tem vários planetas, vários. Tem vários efeitos da Terra aqui, só que esses planetas são paralelos à Terra.
entendeu? Na Lua tem gente? Tem. Lá no Saturno tem gente, no Sol mora gente? Mora. Tá? Em toda constelação tem gente. Tá? E o meio de transporte lá é vamos supor, por telepatia. Tá? Você pensou assim, você imaginou, você está naquele lugar. É feito no sonho, você sonhou que você está naquele local e você esteve lá e você não está lá. É uma coisa espetacular. É uma coisa sem tamanho, é uma coisa sem igual. Tá? Eu já pensou os viajantes do tempo, os pessoal que viaja no tempo, né? E esses caras que não tem o que fazer, ficam falando que tem diabo na sua casa, mas tem diabo na casa dele. Nem na casa dele tem. Nem na casa dele tem. Né? Vamos respeitar pelo menos a família dos outros. Né? Bolsonaro tá aí preocupado por causa do. Porque em campanha a pessoa fala qualquer coisa mesmo. Não é negócio de ética, né? Eu conheci uma campanha aqui, aliás, em Ovelha, era o prefeito Leotério e o Lido Santo, Dito Santo. E o prefeito Leotério tinha ganho aqui 3 vezes. Aí, 3 vezes, né? Ganhou para prefeito, acho que 3 ou 4 vezes. E teve um comício que já estava ali sem paciência, tá? E na hora que a pessoa vai falar e não mede palavra, e xingou a família do outro lá, rapaz. Disse, deu um rolo, sabe? E vai para lá e vai para cá, um queria processar o outro. No final, não tem nada. Sabe quando vai ter campanha, vai ter nova. Diz que o Lula e o presidente agora, o Lula, vai ter nova eleição. Estão rolando pela rua aí, vai ter nova eleição, né? Para presidente. Sabe quando? Daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos vai ter nova eleição. Tá? E vamos parar de tanto lá em Romanos 17, 13, né? 13, Romanos 13. Romanos 13 é assim, todas as autoridades são colocadas pelo Criador de todas as coisas. Então, se o Lula está lá, foi o Criador que colocou. Se o Bolsonaro está lá, o Criador colocou. Para vocês verem como que é um ser humano aqui na Terra. Porque o Criador que colocou todas as autoridades esteja sujeito a toda a autoridade. Não há uma autoridade que não venha de Deus. O mesmo Deus que colocou, o mesmo Deus tirou. Tá? E por que forçar tanto a vontade do Ser Supremo? O Ser Supremo, o que chama de Deus, esse coloca e esse mesmo tira. Tá? Lê lá, Ato 13 ou 14, negócio assim. Acho 13 ou 14, porque eu estou com a Bíblia para mostrar aqui. Tá? Para falar. Peraí que eu dou um salto aqui. Olha aqui, olha nós aqui no Luiz Gonzaga, ó. É Romanos 13. Está escrito assim, ó. Todas as pessoas estejam sujeitas às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesma condenação. Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Querem não temer as autoridades, fazer o bem e terá louvor dela. Então aqui está escrito que no livro sagrado, Ato 13, que todas as autoridades são colocadas por Deus. Colocadas e tiradas. Tá? Todas as autoridades. Colocadas e tiradas. Ó, repetir de novo para vocês não esquecerem. Romanos 13. A submissão às autoridades. Todas as pessoas estejam sujeitas às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus.
as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Pois, o 3, terceiro, versículo, Romanos 13, terceiro, versículo 3. Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Querem não temer a autoridade, fazer o bem e terá louvor delas. É o que está acontecendo com o Bolsonaro aí, ó. Ele não quer aceitar uma ordenança de Deus, aí está acontecendo esse rolo todo aí. Não sou contra ele não, né? Não tem conhecimento, né? Foi lá, foi de Marcelo meter óleo bem na cabeça dele, né? Óleo de peroba, né? Óleo de peroba, porque agora estão na nova aliança, né? Nova aliança é 2 Coríntios 5. Nova aliança. Que ele fala assim, 2 Coríntios 5. A nova aliança. E 1 Coríntios fala assim, ó. Acho que hoje vai dar para falar. Leia a página toda. Deus fala, pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é poder de Deus. Apóstolo Paulo. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinais. Ou fez o Bolsonaro. Vamos verificar as urnas. Né? Eu quero ver sinal, quero ver o que aconteceu. Os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para o judeu e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a palavra da cruz é mais sábia, do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, veja, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Olha o que Deus escolheu, só coisa boa. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. Não estou desprezando o Lula lá, porque o Lula roubou, porque o Lula é ladrão, não é desprezível, mas Deus escolheu. E as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie nele, perante ele. Mas vós sois dele, em Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justificação, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Romanos, 2 Coríntios 13. 2 Coríntios, capítulo 1, eu li acho que do 18 até o 31, tá? E para você que pensa que esses caras estão te elogiando, dizendo
que é o diabo que está na tua vida? Não é não. Não é o diabo não que está na tua vida, não. Porque como é que o diabo pode entrar no santuário? Não existe isso aí, tá? Isso é mentira. Mentira é uma contradição que o povo fala aí. Agora estou falando muito sério, porque eu estou defendendo a minha família, tá? Minha família merece respeito e consideração, tá? Ó, 1 Coríntios ainda, 1 Coríntios 3, no versículo 16 por diante. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós somos o quê? Santuário de Deus no Espírito. E como nesse santuário tem demônio? Né? E como esse santuário vai para o inferno? Né? Quem não sabe o que falar, fecha a boca. Paulo falava, é preciso tapar ali a boca. Tá? Agora a ganância por dinheiro, isso aí é a carne pura, né? São as obras da carne. Gálatas 5,16, quase 16. As obras da carne. As obras da carne é ganância pura. Aí fala que está errado, que não está certo. Já tem Gálatas. E outra coisa. Querendo não anunciar o Evangelho segundo a graça de Deus, que é o Evangelho segundo o Espírito, seja ele anátema, seja ele maldito. Qualquer um, até eu também. Tá? Paulo falando aqui, ó. Gálatas, capítulo 1, no verso, acho que é 9. Tem 2 vezes que ele fala assim, ó. 2 vezes que ele fala desse texto aqui, e ninguém olha para isso. No versículo 6 fala assim, ó, vamos ler em seguida. Admiro-te que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Qual é o outro evangelho? A lei de Moisés. Que a lei de Moisés foi abolida na morte de Jesus Cristo. Então hoje vivemos numa nova aliança. 2 Coríntios 5,16, parece. 5,16, se a memória tiver esquecido. 5,16. 2 Coríntios 5,16. 16. 17 por diante. 16 por diante. Por exemplo. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura pode falar. Criatura as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Lê um texto mais para baixo, mais um pouquinho. Tá? Vamos lá para Gálatas 1, Gálatas 1, versículo do 6 até onde o Espírito nos levar. Olha, admiro sim, Pedro estava anunciando outro evangelho, que era a lei de Moisés. Admiro ver que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há algum que vos inquieta e quer transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vai anunciar outro evangelho, além do que vós já anunciamos, seja anátema. Anátema significado é maldito. E Deus falou para Abraão, Abraão, em Isaac será bendito toda a tua descendência. Povo bendito de Deus. Assim como já vós dissemos, agora de novo digo, também vós digo, se alguém vós anunciar outro evangelho, além do que vós já recebeste, que é a graça de Deus em Cristo, o Cordeiro, lá na cruz, seja anátema, até o versículo 9, tá? E vocês ficam falando que tem demônio na cara dos outros aí, rapaz? Então mais vergonha na cara e tapar a boca, tá?
tá falando desses cidadãos de grande tempo, grande coisa, falando, né? Mentira pro povo aí. Já viu o filho de pastor ir pro inferno? Não, né? Só vai os filhos dos membros. Os membros vai. Fumar pode fumar. Mas só tem uma coisa, o Ministério da Saúde adverte, fumar faz mal para a saúde. Dançar você pode? Pode, que Cristo veio trazer vida abundante, não foi vida miserável não. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Está escrito na Bíblia que é proibido fumar? Não. Não é proibido fumar. Está escrito na Bíblia que é proibido beber? Não. O que você semeia, você colhe, meu filho. Fumando, a única coisa que você pode pegar fumando é um câncer, uma doença, ficar fraco, entendeu? É a única coisa que você pode pegar isso aí, né? Mas salvação, toda a vida você é salvo. Pela graça de Deus você é salvo. Cristo nos libertou para que de fato sejamos livres. Vamos sair de baixo de julgo desses povos aí, tá? Vamos processar todo mundo. Processar todos, reivindicar o direito da nossa família, que por outro lado, tá? Que estão falando que são demônios, que a família vem aqui para dar um recado e espiritual, como eu vi uma moça lá de Sorocaba, é uma moça que quer casar, e a família veio no corpo da filha dela e falou que foi Salomão falou que eu ensino o caminho da filha de Abadá. E não explicou o caminho, né? Diz que o temor do Senhor, que antigamente Deus chamava-se Senhor, né? Senhor, olhando direitinho pelas coisas, é Baal, né? Senhor é Baal, né? Deus é Baal também, né? Agora, a consciência suprema de todas as coisas, esse é o Criador de todas as coisas. Deus é uma consciência suprema. Antes de você imaginar, pensar, o que eu estou falando aqui, antes de eu imaginar que está pensando, Deus já sabe o que eu ia falar. Gratidão, até a próxima mensagem. Mujubá, Axé, Mujubá é uma saudação em Urubá, é uma saudação lá também como é que é? Uma saudação é uma saudação agora do Catimbó, tá? Do Catimbó. Tá? E no Catimbó não faz macumba. Macumba é um instrumento. E os macumbeiros, dá o nome macumbeiro, é aquele que toca o instrumento. Tá? E macumba também é o nome de uma ave em Urubá. É uma ave sagrada. Tudo que se torna sagrado é macumba. E macumba, você pode ir lá no deserto, lá nas Arábias, que tem toda casa tem uma macumba, porque é uma ave sagrada. Se é ave sagrada, é macumba, tá bom? No espiritual, agora na terra, aí vocês dão o nome de macumba de outro jeito aí, né? Vamos estudar, é por isso que eu falo, é sempre bom aprender. Gratidão.